e a todos os demais santos e anjos que compõem o reino celestial. Irmãos, isto é muito gratificante, isto é muito bom, pois a cada reunião que nós realizamos, nós participamos, nós crescemos, nós evoluímos, irmãos, os nossos espíritos. Irmãos, não somos perfeitos, mas a palavra perfeito quer dizer, irmãos, feito até o fim. Não somos perfeitos ainda, mas somos, irmãos, perfectíveis, ou seja, estamos em processo de transformação, de crescimento, de evolução, e nós precisamos evoluir ainda muito espiritualmente falando. Nós temos partes completamente prontas, outras que precisam de melhora e outras que precisam ser criadas ainda. E a frequência, irmãos, em nossas reuniões nos dá esta oportunidade de crescermos, de construirmos o nosso futuro com Deus e com os seus poderosos santos. Portanto, irmãos, que todos valorizem muito as nossas reuniões. Eu quero cumprimentar também, neste momento, a todos os que porventura estejam nos visitando nesta manhã. Em nome da igreja, agradecemos a sua presença, em nome do nosso santo irmão Aldo também, que todos sintam-se bem em nosso meio. Estendemos também os nossos cumprimentos aos que nos acompanham pela internet. Que sejam também muito abençoados, onde quer que estejam neste momento, conectados à nossa santa reunião. Que as bênçãos de Deus, de Jesus e da nossa Santa Vó Rosa possa lhes alcançar. Irmãos, nós vamos agora iniciar a nossa reunião fazendo uma oração, pedindo as bênçãos de Deus para todo o transcorrer da nossa reunião. E eu gostaria de convidar todos os que estão assentados, que puderem, por gentileza, para ficarem em pé, em sentidos de reverência, cabeças curvadas, olhos fechados. Nós vamos orar. Pai Santo, nosso Deus celestial, nós queremos neste momento, ó Pai, prestar a nossa gratidão, os nossos agradecimentos por mais este dia, por mais esta oportunidade de nos reunirmos nesta manhã, parte dos teus filhos na tua santa igreja, prestando assim o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor nosso Deus como único e verdadeiro Deus, a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao santo profeta irmão Aldo. E neste momento quero entregar em vossas mãos esta santa reunião. Abençoe todos os atos da mesma. Recebam os louvores que serão aqui prestados. E te peço que nos alimente, nos prepare, nos fortaleça, ó Pai, para podermos vencer as lutas. Esta reunião está entregue em vossas mãos, tendo a certeza que o Senhor, juntamente com os teus santos poderosos, já estão com seus olhares voltados para nós e sabem o alimento que nós precisamos para sairmos daqui mais fortalecidos, ainda melhores do que chegamos. Por tudo, a nossa sincera gratidão
E eu declaro esta reunião iniciada para a honra, louvor e glória do reino dos céus nesta terra. Amém.
Nesta jornada de apostólico, vai um dia e o outro vem. Hoje contente eu estou,
Meus queridos e amados irmãos, amigos visitantes e internautas, é do profundo no meu coração que eu vou lhe contar uma história. Uma história de uma pessoa muito especial, que deixou uma linda obra e fez a diferença na vida da humanidade. Ele veio trazer a esperança de um mundo melhor. Viveu de uma maneira tão diferente que se tornou a pessoa mais conhecida do mundo. A cidade que nasceu era desprezada. Sua profissão era humilde. Não buscava ser o centro das atenções. Nem se autopromovia, nem se autoelogiava. Gostava de conviver com os desprovidos de um valor social. Sua missão era salvar. Sua inteligência era ímpar. Seu comportamento fugia aos padrões do intelecto humano. Se doava sem esperar nada em troca. Era amável, compreensivo, mesmo quando corrigia e repreendia alguém. Em um dos seus ensinamentos ele disse: tudo é possível àquele que crê. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou falando de Jesus, o Senhor da vida, o Rei dos Reis, o Mestre do amor e da sensibilidade. Homem simples, seguro, extremamente atencioso e educado, amoroso e companheiro. Este alguém que estou falando é especialista em transformar o coração humano. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e com ele comigo. Deixe Jesus entrar em tua vida e te transformar. Quantas vezes Jesus estendeu a sua mão, quis tocar teu coração para mostrar o seu amor. Quantas vezes ao teu lado ele andou, palavras lindas te falou e seus milagres te mostrou, realizando um dos maiores milagres a pedido de Marta e Maria. Jesus diante da multidão pediu: removam a pedra. Surpreendendo a todos que ali estavam, ordenou a Lázaro: venha, venha para a vida.
O tempo de Deus não é nosso tempo. A hora de Deus não é nossa hora. Peça com fé ao profeta irmão Aldo. Ele conhece sua casa, suas fraquezas e sua vida. Conhece o nosso labutar, viveu e lutou aqui na terra, preparou um povo forte e vencedor. Deixe Ele agir e te transformar. Tire a pedra do teu coração que lhe faz ter dúvidas, medos e problemas emocionais. Meus irmãos, vamos anunciar ao mundo que Jesus já voltou. A promessa do Consolador se cumpre na Igreja Apostólica. Jesus, deixe-Ele agir e te transformar.
vosso amor e muita gratidão. Vamos participar desta santa comunhão. Vamos nos alimentar do corpo de Jesus, também beber do seu sangue que foi derramado na cruz. Alimenta tua igreja, fortalece sua fé, mantendo-a ungida, Senhor, viva e bem de pé. Queremos a cada dia teu nome santo louvar, vencendo todo pecado, sempre vitórias cantar. Pedimos a tua bênção, Jesus, para a santa comunhão.
Amém, irmãos. Portanto, encerrado a parte de louvores, e agora nós iremos meditar nas mensagens contidas em nosso boletim. Primeiro irei ler, irmãos, a mensagem nos falando do valor e do significado do batismo. A condição essencial para começar a fazer parte no reino de Deus é a verdadeira conversão que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma e consequente direito à vida divina, ou seja, o contrito passa a viver para Deus em espírito, graça que é alcançada com o batismo do Espírito Santo, unção que é concedida ao arrependido no momento em que se converte a Jesus e ao Consolador. Em sua alma no ato do batismo. Sacramento este instituído por Jesus nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulos 3 e verso 15, que Jesus pediu o batismo a São João Batista, e que sabendo de nós que nosso Senhor era o Cristo de Deus, o profeta lhes falou: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porém, nosso Senhor sabia que lhe convinha ser batizado. Respondeu ao profeta São João Batista: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Com este ensinamento de Jesus, nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao seu reino e ter direito a toda a sua graça, virtude e poder, é necessário que se submeta a este sacramento divino. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemos a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus para a criatura humana pertencer ao reino dos céus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, capítulo 3, onde diz: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus, ou pertencer ao reino de Deus. Nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar no reino dos céus é necessário que haja regeneração por meio do batismo nas águas, no qual se dá um novo nascimento. Daí por diante o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus, ao final da sua jornada terrena, que desejem pertencer a Deus e estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertam dos pecados, do mau gênio, dos maus costumes, e que se entreguem de corpo, alma e espírito a Jesus e a Santa Rosa, e que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta, expressando assim que o seu desejo é viver com Deus, conforme é ensinado por Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, através da mensagem de nossa igreja. Aos que estão seguindo a nossa igreja e que aceitam os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e boa conduta, precisam se batizar e viver em santificação e honra para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Convidamos aos irmãos que assim o desejarem, este sacramento em sua vida, que procurem já ir se organizando para que no próximo batismo que será realizado em nossa sede no dia 2 de setembro próximo. Irmãos, é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida de filhos de Deus. Venham se batizar. É o convite, irmãos, que está sendo lançado a todos os que ainda não passaram por esta experiência do santo batismo. Isto é muito importante, irmãos, este novo nascimento, este novo reencontro com Deus.
é, irmãos, uma oportunidade ímpar de recomeçar novamente. É a misericórdia de Deus estendida a todos os seres humanos, dando, irmãos, assim, o direito de que possa novamente iniciar a sua história. Porque quando nós nascemos, irmãos, com o Espírito Santo. Todas as criancinhas, quando nascem, o seu Espírito é santo, para que possa assim crescer, passar por todas as fases da vida e vencer, como disse Jesus, renunciando-se a si mesmo, aos desejos, às vontades da carne, desta terra. Irmãos, e quando Jesus então explicou a Nicodemos que deveria nascer novamente, era justamente isso que ele estava dizendo, retornar o seu espírito à sua originalidade. E é isso que acontece quando a pessoa se converte, recebe esta virtude de Espírito Santo, novamente. Porque nos céus, como eu lhes disse ontem, irmãos, só há Espíritos Santos. Deus é Espírito Santo. Jesus é Espírito Santo. A Virgem Maria é Espírito Santo. A Santa Vó Rosa também é Espírito Santo. O irmão Aldo também é Espírito Santo. E os santos dos céus, todos são Espíritos Santos. E nós precisamos representar o reino de Deus na terra, sendo também, irmãos, Espíritos Santos. Por isso que neste momento em que se converte, a pessoa recebe esta unção com o Espírito Santo. É uma nova oportunidade de recomeço em sua vida. Portanto, valorizem, irmãos, esta oportunidade, tanto os que já se batizaram, cumprindo o seu voto, como também aqueles que ainda não se batizaram, mas que busquem, procurem alcançar e passar por esta experiência maravilhosa de batizar-se. A próxima mensagem, irmãos, que eu irei ler, e depois nós iremos meditar na mesma, diz a respeito da disciplina. A disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade de Deus. É o título da mensagem. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver, para uma boa conduta, para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver. Precisamos ser disciplinados, ou seja, precisamos proceder dignamente, de maneira constante diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido. Sem disciplina ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? E então viveremos, pois, os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus
o Pai, por meio da Santa Vó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, nos corrige e disciplina para a nossa salvação e santificação, e para que sejamos participantes de sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, é amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regras de um bom viver, isto se quiserem ser bem-sucedidos em suas vidas aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Vó Rosa e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o nosso Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos do Santo Irmão Aldo foi para que os pais amem os seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos, que os ajudem a ser disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensinem seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensinem seus filhos a serem humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, aceita a orientação e não se rebela nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito deste assunto que diz: não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Seja um amigo dos seus filhos para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases e desenvolvimento. Procurem dar a eles o seu carinho, o seu afeto e o seu amor, porque assim procedendo, seus filhos terão muito respeito e consideração para com a sua palavra e para com os seus conselhos. Ensine os seus filhos a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em geral, os professores e orientadores, a respeitar o seu próximo para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando for necessário, devem corrigi-los, orientá-los e ensiná-los para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensine seus filhos a amar a igreja, a amar e a respeitar a sua doutrina e a sua disciplina, que Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Vó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja. Ensine-os que nossos templos não são locais para brincadeiras, nem correrias, e nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e os seus santos poderosos, como Jesus nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isto é o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes, e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito e cuidado para não entristecerem a Deus e nem ao Consolador. Com estes ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar de acordo com a vontade da Santa Vó Rosa, evitando assim desobediência que tanto entristece a esta Santa de Deus. Sejam sábios e prudentes, e que a Santa Vó Rosa com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo ajude e abençoe a todos os irmãos para que tenham uma vida justa, honrada e santificada para o Pai Celestial. Eu continuo também, irmãos, fazendo a leitura da próxima mensagem, que também fala a respeito da disciplina. Ensino sobre a reverência e o respeito às nossas reuniões. As reuniões de nossa igreja têm a finalidade de prestar adoração e louvor a Deus e aos seus santos,
de grande poder como Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e, além disso, buscarem mais sabedoria e virtudes através da meditação, da oração e da atenção que devem ter no transcorrer das nossas reuniões. Deve haver muita reverência e respeito antes e durante as reuniões, para serem mais abençoados e suas preces serem ouvidas e atendidas. Em nossas reuniões, não é lugar de estarem comentando a vida do seu próximo. Comentar a vida do seu próximo é falta de educação, de respeito e também se constitui numa falta grave diante de Deus. Daí, recomendamos através deste boletim que evitem este mau costume e venham para as nossas reuniões com um único pensamento, que é o desejo de servir a Deus, nosso Pai Celestial, e aos seus santos, e prestar-lhes o mais profundo e sincero louvor e adoração, fazendo-o com toda a reverência e respeito. Recomendando o seguinte ensino de Jesus nosso Senhor: o que não queres que façam para ti, não desejes e nem faça ao seu semelhante e ao seu próximo. E o que queres que te façam de bom, faças igual ao teu semelhante. Este ensino significa: se não queres que os outros façam comentários de sua vida e do seu proceder, não faças comentário da vida do seu próximo. Muito bem, irmãos, duas mensagens falando de disciplina. Eu vou fazer, irmãos, uma recapitulação naquilo que eu lhes falei ontem, para depois prosseguirmos um pouco mais na nossa meditação. Eu lhes disse ontem, irmãos, que nós estamos na escola da vida. É uma escola espiritual. Aonde aqui, irmãos, nós recebemos a disciplina. No conceito de disciplina também, irmãos, disciplina é também uma matéria ensinada nas escolas. E a primeira matéria que a Igreja Apostólica recebeu, esta escola espiritual, quando a nossa querida e Santa Avó Rosa se iniciava o seu ministério aqui na terra. Os primeiros ensinos que ela trouxe de Jesus para esta igreja foi a disciplina. Uma matéria muito bela, irmãos, que nos traz honra, dignidade, uma virtude de Deus, bonita, honrada. Mas, irmãos, nós precisamos refletir, porque, como disse a letra do hino que nós ouvimos, ser apostólico é assim. Quando vamos na escola, a nossa missão é aprender. É dar bom exemplo de apostólico. Então, se nós viemos nesta escola espiritual, irmãos, a nossa missão é aprender. E nós precisamos compreender perfeitamente este conceito de disciplina. Porque já se foram mais de meio século, irmãos, de aulas, de ensinos. E se nós não compreendermos estes conceitos, os anos se vão rapidamente. E nós perdemos a oportunidade, irmãos, de evoluirmos à altura da vontade de Deus, o nosso Pai. Por isso, irmãos, eu lhes disse ontem também que a disciplina, como está escrita em nosso boletim, é um conjunto de regras, de leis, de ordens que rege certa coletividade. É respeito, é submissão, é obediência, é instrução, é educação, como está recomendando aos pais educarem
instruírem os seus filhos. Observem, irmãos, que o papel da disciplina no nosso cotidiano egoístico, na parte material, é a padronização das atitudes, de forma a manter a ordem e a harmonia, irmãos. Tanto em nosso procedimento, como também na nossa convivência de todos os integrantes de uma determinada instituição, de maneira a garantir, irmãos, o sucesso das suas atividades. Sem essa disciplina não pode haver sucesso. Em todos os sentidos da vida, irmãos, na igreja, no trabalho, na família, na escola, em todos os lugares. Já no campo da espiritualidade, irmãos, estes atos têm a função de libertar pelo conhecimento da verdade, de exteriorizar, irmãos, as qualidades do interior dos congregados, ou seja, a materialização consciente e espontânea da pessoa, daquele que ouve a voz de Jesus, daquele que ouve a voz do Consolador, a Santa Vó Rosa, daquele que ouve, compreende e aceita a voz do profeta Santo Irmão Aldo. Daquele, irmãos, que abre a sua porta, permitindo que eles entrem em sua casa e ceiem consigo, como Jesus disse, como os nossos irmãos nos lembraram também na letra do hino, na mensagem cantada: eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei e cearei contigo e tu comigo, e tudo andará bem na sua vida. Isto, irmãos, tudo é conceito de disciplina. Também falei aos irmãos que Jesus, ele não aprovava os atos aparentes, os atos automáticos. Uma vez, irmãos, que estes atos são desprovidos do amor verdadeiro e de nada vale para a edificação do Espírito. Jesus, ele repudiava estes atos de aparência, mas ele mostrava que tudo precisava vir de dentro para fora, do coração, do espírito, do amor. Certa vez, ele foi duro com alguns fariseus, alguns saduceus, essênios e outros religiosos de sua época, que se apresentavam rigorosamente disciplinados em suas vestes e comportamento segundo a lei mosaica, segundo a lei do profeta Moisés. Eles eram homens aparentemente preparados e disciplinados. Mas Jesus conhecia o interior e ele os chamou, irmãos, de sepulcros caiados. O que é um sepulcro? É aonde é depositado a matéria, o corpo. Por fora fica tudo arrumadinho, cheio de flores, muito bonito, mas por dentro só há podridão, como disse Jesus. Então não adianta, irmãos, nós estarmos em ordem aparentemente, mas no nosso espírito estamos nutrindo impurezas no coração. Isso não pode ocorrer, porque quando ocorre isto, irmãos, é o que acontece segundo o que está na mensagem desta manhã, deste boletim. Surgem os sentimentos do ódio, da vingança, da perseguição, da fofoca. E isso não pode acontecer no meio dos filhos de Deus, porque isto é indisciplina, irmãos. E é por isso que a disciplina só tem valor agregado para a evolução espiritual quando projetada do interior para o exterior.
ou melhor, do coração, de maneira sincera, prazerosa. Irmãos, com prazer. Porque, irmãos, de nada adianta cumprir todas as regras ensinadas pela nossa igreja, mas se não abrir o coração, irmãos, se não abrirmos o espírito para a evolução que nos traz a paz, a alegria, o amor, a dedicação, a moderação e muito mais virtudes, de nada adianta. E quem recebe essa disciplina, irmãos, com evolução, prova a verdade dita pelo Mestre Jesus, o Mestre do amor, quando disse que o seu jugo é suave porque traz prazer em recebê-lo, e o seu fardo é leve porque não se converte em práticas obrigatórias, mas sim pelo amor, por livre e espontânea vontade, por prazer. Portanto, irmãos, disciplina é alegria e não tristeza, é evolução e não estagnação. Disciplina é doçura e não amargura, é luz e não trevas. É realização e não aparência, é prazer e não sofrimento. Disciplina, irmãos, é autoconhecimento e não ignorância, é misericórdia e não sacrifício. Acima de tudo, irmãos, disciplina é carinho, é amor por si mesmo. Só se pode ter amor ao próximo, irmãos, se aprendermos o caminho de amarmos primeiramente a nós mesmos. Pois se não nos amarmos primeiro, jamais compreenderemos a dor do nosso próximo. Tudo isso, meus irmãos, é fruto da disciplina que a Santa Vó Rosa e que o nosso santo irmão Aldo nos legaram. Tudo isto é o que eles têm nos ensinado ao longo destes anos. E eu costumo dizer, irmãos, prosseguindo a nossa reflexão, que o nosso santo irmão Aldo, no seu ministério terreno, ele alcançou, irmãos, a máxima do seu ministério. O grau maior do seu ministério, o irmão Aldo alcançou. Porque ele teve a glória de preparar um povo para Deus, o nosso Senhor, para Jesus, e poder falar a este povo, irmãos, a toda a igreja, algo de grande valor, que o querido Mestre Jesus gostaria muito, segundo as palavras dele mesmo, ele gostaria muito de ter dito aos que o seguiam na sua época. Mas ele não disse, não por falha nele, porque Jesus, irmãos, veio perfeito e voltou perfeitíssimo para os céus. Ao vencer o mundo, como ele mesmo disse, eu venci o mundo, e vós também podereis vencer. Mas porque os apostólicos da época, da igreja primitiva, não evoluíram ao ponto de ouvirem dele o que a igreja apostólica restaurada dos dias de hoje ouviram do profeta santo irmão Aldo. Olha, irmãos, olha o que nós recebemos, o quanto nós precisamos valorizar. O irmão Aldo, durante os 44 anos de preparo, no final do seu ministério, ele chegou a nos falar algo que Jesus gostaria de ter dito no passado. Porque Jesus disse assim, irmãos. E quando a gente analisa as palavras de Jesus, nos parece até que ele falou com um certo pesar. Ele disse, ainda tenho muito a lhes dizer. Gostaria de lhes falar muitas coisas, muitos mistérios do reino do meu Pai. Mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Entendam, irmãos, que em tudo precisa e depende do preparo. O preparo, irmãos, é essencial. Mesmo ele, Jesus, tendo para dar,
mesmo ele querendo dizer, mas não pôde porque faltou preparo e faltou evolução. Mas, irmãos, o amor de Cristo, lembrem da letra do hino também que os irmãos cantaram. É grande o amor de Cristo. Mesmo ele não podendo falar, prometeu que enviaria alguém que falaria em nome dele. E tudo faria para lembrar o seu povo de tudo quanto ele havia dito. E que guiaria o seu povo em toda a verdade. E tanto que ele chamou este Espírito, este Consolador, de Espírito da Verdade. Porque nos guiaria em toda a verdade. E ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. E a Santa Vó Rosa tem nos trazido esta verdade, estes ensinos. E o irmão Aldo, ele preparou esta igreja. Irmãos, o irmão Aldo preparou a igreja como um todo. Porque a sua palavra, a sua mensagem, irmãos, ela é universal. A palavra do irmão Aldo sempre foi dirigida desde as criancinhas até os anciões. Indistintamente. E ele preparou a todos. Em dezembro de 2013, em um dos últimos boletins, o irmão Aldo ali falou uma frase muito bela. Ele disse, entre lutas e vitórias, a Igreja Apostólica está preparada para prosseguir. Preparada para prosseguir, irmãos. Para continuar em busca da evolução final a que nos destinou Deus. Neste mundo de intersecção da matéria e do espírito. Da mente e da razão. Da inteligência e da intuição. Do ego e do eu. Da luz e das trevas. Da vida e da morte. Este foi o preparo que o irmão Aldo nos deu para prosseguirmos. Porque nós sabemos que muito ainda eles têm para nos dar. Para nos trazer. Por isso ele nos deu este preparo, irmãos. Para que a igreja toda pudesse compreender, evoluir, entender os ensinos, valorizar os seus ensinos. E a própria palavra, irmãos, do Apocalipse, ela já era um tanto progressista, evoluída. E Jesus disse assim, eis que farei nova todas as coisas. Eis que farei novas todas as coisas. Este Espírito da verdade, irmãos, iria nos guiar em toda a verdade, tirando todas as dúvidas, e nos dando, irmãos, inteira compreensão. E eu lhes digo, irmãos, que nós só vamos conquistar esta evolução espiritual para alcançarmos, irmãos, a estatura de Cristo, não em tamanho, irmãos, mas em santidade, como Jesus disse. Nós só vamos alcançar, irmãos, esta compreensão no momento em que nós tivermos total domínio sobre as duas superpotências que existem dentro de cada um de nós. Olha que interessante, irmãos. Deus, ao nos criar, ao criar os seres humanos, Ele nos deu duas potências. Entregou isto aos homens e deixou sob o comando. Quando eu digo os homens, eu digo homens e mulheres. E quais são estas potências, irmãos, que Deus criou? A matéria e o espírito. A carne, o corpo físico e o espírito. Eis, irmãos, o grande desafio da humanidade
O grande desafio que a humanidade precisa enfrentar para chegar no reino de Deus. O espírito dominar a matéria. O eu espírito dominar o ego, que é a matéria, é a carne. São duas superpotências, irmãos, que recebemos de Deus. E enquanto vivermos neste corpo físico, elas estarão sempre juntas. E uma depende da outra. O corpo precisa do espírito para sobreviver. E o espírito precisa do corpo. Mas, irmãos, o que é preciso e necessário é que cada uma ocupe o seu devido lugar. Nós não podemos deixar que uma ocupe o lugar da outra. Porque à nossa frente precisa estar o nosso espírito, o nosso eu espiritual. Porque é dele que emana todas as virtudes boas, tais como o amor a Deus e aos seus santos, o amor ao próximo, a caridade, o prazer em obedecer à disciplina e seguir a doutrina de Cristo que é pregada e ensinada na sua Santa Igreja. Por isso que à nossa frente sempre deve andar o nosso espírito, no comando, no domínio de tudo. Porque se nós deixarmos, irmãos, o ego, que é matéria, ocupar o lugar do espírito, nada vai dar certo. Muito embora eles precisam andarem juntos. O ego, muito embora ocupando o seu lugar, ele é um ótimo servo, é criação de Deus. Se estiverem, irmãos, em comunhão os dois, ego e espírito, ambos produzirão frutos bons. Mas, muito embora ele seja um ótimo servo, ele é um péssimo administrador. Se colocar o ego no lugar do eu, do espírito, tudo vai desandar na vida dos seres humanos. E é isso que tem acontecido. É este o mistério que acontece na vida dos homens. Porque coloca, irmãos, esta superpotência em lugar errado. E eu lhes digo, irmãos, que esta potência egoística, este ego, esta matéria, ela tem um poder tão grande que Deus precisou colocar limites nesta potência. Deus precisou colocar limites. Nós sabemos que os grandes intelectuais, os grandes homens, por mais sábios que são, os estudos já comprovaram que eles não usam além de 10% da sua inteligência. Porque se Deus não colocasse limite, irmãos, dominaria tudo. É por isso, irmãos, que existe tudo isto que nós presenciamos no mundo, na vida dos homens. E este ego, quando ocupa o lugar errado, irmãos, ele age com astúcia e age sempre em nome de. Sempre age em nome do eu. Quando nós colocamos o ego na nossa frente, eu faço assim porque sou assim. Eu ajo assim porque eu sou mais. Então todos os sentimentos estão com o eu na frente. E na realidade, irmãos, não é. O eu é espírito. Ele precisa estar na frente. Nós também vimos isto acontecer por algumas vezes no ministério do Santo Irmão Aldo. Quantas pessoas se levantaram colocando o seu ego na frente, falando em nome dele, irmão Aldo? O irmão Aldo
mandou fazer, o irmão Aldo mandou dizer. Por quê? É a mesma astúcia que o ego usa. Então nós precisamos ter este domínio sobre estas duas superpotências, irmãos. Mas pastor, o senhor está falando que Deus criou o bem e o mal? Não. Deus criou estas potências para o domínio do homem. Ambas, se estiverem unidas, produzirão bons frutos. Mas aí está o surgimento do pecado. Porque mudaram de posição e acharam bom. E isto está comprovado, irmãos. Estas potências é criação de Deus. Está lá no livro de Gênesis, onde diz que Deus, ao criar o homem, plantou no paraíso terrestre, no jardim do Éden, a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o nosso corpo, se bem usado, vai conhecer o bem. Mas se ele não for usado da maneira correta, conhece o mal, pratica o mal. E também Deus plantou a árvore do conhecimento da vida eterna, que é o nosso espírito. Irmãos, e tudo isto, a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso santo irmão Aldo, estão nos fazendo compreender, entender, vão nos fazer compreender todos estes mistérios de Deus. Porque a partir do momento que nós tivermos este domínio, a partir do momento, irmãos, que nós aprendermos a renunciar a si mesmo, como disse Jesus, querem entrar no reino dos céus, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Então, irmãos, quando estes sentimentos surgirem em nosso pensamento, é o momento de renunciarmos. É o momento, irmãos, de colocarmos Ele no seu devido lugar, usando as mesmas palavras que Jesus usou: vá de retro, vai para trás, porque na minha frente vai o Espírito que somente a Deus servirá. E quando isso acontece, os irmãos irão ver que tudo vai melhorar na vida de cada um. A disciplina será praticada por prazer, por amor, por alegria, por satisfação. Quando vier estes sentimentos, irmãos, de discórdia, como foi aqui descrito no boletim, a língua querendo agir de forma errada, comentando, repreenda, vá de retro, porque na minha frente vai o Espírito, e este ego procura-se o lugar correto, e haverá então, irmãos, unidade entre estas duas superpotências, e a vida dos apostólicos, dos seres humanos que assim entenderem, melhorará, evoluirá, crescerá. E alcançaremos, irmãos, a perfeição esperada por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo nosso santo irmão Aldo. Porque Deus deu provas, irmãos, de que a união destas duas potências gera frutos maravilhosos para o reino dos céus. Os 4 maiores santos da glória de Deus viveram nesta terra. Jesus viveu como homem, renunciou-se a si mesmo. E foi ele quem disse: vá de retro. Quando o pensamento surgiu na sua mente, o ego, a matéria, ele repreendeu. E está aí para nós como exemplo. A Virgem Maria também viveu nesta terra, soube harmonizar estas duas potências. A Santa Vó Rosa da mesma forma e o irmão Aldo também do mesmo jeito. Por isso que eles foram coroados no reino dos céus. E são imediatos de Deus, os 4 santos que viveram na terra, coroados nos céus, fazendo parte da corte celestial,
abençoando todo o seu povo na terra, ajudando, inspirando, orientando e fazendo compreender os mistérios do reino dos céus. E tenham certeza que muito eles têm para nos dar. Que a Santa Vó Rosa e o profeta irmão Aldo lhes conceda muitas bênçãos. Vamos agora, irmãos, todos em pé, orar, finalizando a nossa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Querida e Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, que ao lado de Jesus e do Pai, muito tem lutado em prol desta Igreja Apostólica. Nós queremos te agradecer, Santa Vó Rosa, por mais esta reunião que nos concedeu. Agradecer de todo o nosso coração pelo alimento que a Senhora nos deu. Queremos agradecer também ao profeta Santo Irmão Aldo pelo preparo que nos concedeu, de estarmos prontos para prosseguir, recebendo mais e mais do reino dos céus. Profeta Irmão Aldo, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelos dias que o Senhor passou conosco, em teu corpo físico, nos proporcionando alegria ao beijarmos as tuas mãos, felicidade ao encontrarmos com o Senhor, mas nos sentimos felizes porque sabemos que o Senhor está presente entre nós e que o Senhor não nos desampara, que o Senhor está sempre pronto, juntamente com Jesus, a Santa Vó Rosa e a Mãe Maria Santíssima, imediatos de Deus, para atender às súplicas, os pedidos dos teus filhos, para atender à necessidade de cada um deles. Agradecemos aos senhores por mais esta reunião, por esta oportunidade maravilhosa. Quero pedir também ao Senhor neste momento, Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, Jesus bendito e Mãe Maria Santíssima, que atenda os pedidos dos teus filhos. Não sei o que necessitam e nem o que estão te pedindo nesta hora, apresentando os seus problemas, mas os senhores conhecem, e eu peço que os atenda. Conceda a todos eles a tua paz, a tua bênção, dando saúde, solução de problemas, ajudando nos estudos, no trabalho, para que todos eles alcancem, Irmão Aldo, seus objetivos, para que todos nós possamos ser ainda mais unidos como verdadeiros irmãos nesta terra. Agradeço por tudo, profeta Irmão Aldo, e peço por estes nomes que foram colocados nesta caixa de pedidos de oração. São o nome dos teus filhos, que aqui foram depositados com muita fé, com muito amor, com esperança. E eu peço aos senhores que conceda a todos eles a paz, a saúde, enviando os santos e anjos para estar aonde eles estiverem, nos leitos, nas casas de repouso, nos hospitais, no trabalho, em seus lares, aonde quer que estejam, que os teus santos e anjos possam visitar cada um deles. Agora, Jesus bendito, eu quero também pedir ao Senhor neste momento, em que logo mais, no final do dia, a tua igreja estará se alimentando na sede do teu corpo e do teu sangue. E nós aqui também nos lembramos e estamos ligados a ti em espírito. E eu quero pedir ao Senhor que alimente também todos nós com o teu corpo, as virtudes do teu corpo, as virtudes do teu sangue, para que nós sejamos fortalecidos a cada dia da nossa vida, para lutarmos e vencermos. Prezados irmãos, recebam neste momento as bênçãos que nos concede nosso Deus, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e também o profeta Santo Irmão Aldo.
que todos tenham muita paz, sejam felizes e vivam para sempre com estes santos de Deus. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Muito obrigado e que a Santa Avó Rosa lhes acompanhe.